Você já lidou com um idoso com desinibição sexual? Esse tipo de comportamento pode causar muito constrangimento e às vezes até difícil da gente saber o que fazer. Por isso, hoje, eu, Thaís Francine de Rezende, que sou psicóloga e mestre em gerontologia, trouxe para você algumas dicas de como você pode prevenir e lidar com comportamentos como este. Então, vem comigo assistir esse vídeo e também já se inscreve aqui no canal da Felicidade. Olá! Vamos começar a falar sobre o comportamento sexual dos idosos? A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que a desinibição sexual, ela não é um comportamento sexualizado por si só. A gente só considera isso como uma alteração comportamental quando está acontecendo ou de uma forma inadequada, ou então com uma pessoa inadequada. Então a gente precisa, antes de tudo, olhar para o contexto do que está acontecendo, o contexto do comportamento, para a gente poder dizer se aquilo é apenas um idoso exercendo a sua sexualidade normalmente, ou se de fato é um comportamento de desinibição sexual. E aqui eu posso trazer alguns exemplos, como o idoso que se estimula sexualmente na frente de outras pessoas em lugares públicos, o idoso que tira a roupa na frente de desconhecidos, o idoso que tenta seduzir a cuidadora ou às vezes até mesmo a própria filha. Então veja que são situações que causam muito constrangimento e que prejudicam aquela pessoa idosa, né? Porque as pessoas vão se afastando dela. Então, muitas vezes esses comportamentos, a gente precisa entender que eles vão estar associados com também algum tipo de quadro neurológico, em especial alguma demência que está ali comprometendo a capacidade da pessoa ter uma crítica sobre o que ela está fazendo. Então, nos casos de demência de Alzheimer, por exemplo, é muito comum que a pessoa não consiga perceber que o que ela está fazendo é inadequado e até mesmo com a progressão da doença, esse idoso muitas vezes nem vai reconhecer que aquela pessoa é a sua filha, né? Ou é o seu filho, no caso de uma mulher, ou até mesmo que é um profissional, é um cuidador, é um fisioterapeuta. Aquela pessoa às vezes vai entender que aquele profissional ali é o seu marido, vai achar que é um namorado que teve quando era mais nova. Então acontece também essa confusão que pode estar levando o idoso a apresentar esse comportamento. Então, antes de falar sobre as dicas, se você tem aí um idoso que tem esse comportamento e ele ainda não foi avaliado por um médico, busque a avaliação agora mesmo, porque pode ser que ele esteja desenvolvendo uma demência e ninguém saiba ainda. Então, falando das dicas especificamente, eu estou aqui trazendo algumas dicas no caso do idoso que tenta seduzir o cuidador ou seduzir a filha. E como eu falei, por que isso acontece? Primeiro de tudo, a gente precisa pensar que estamos lidando com pessoas idosas que viveram em uma época em que o corpo da mulher, falando aqui do homem principalmente, né, era um objeto de desejo que poderia ser possuído pelo homem e depois até mesmo descartado, né? Então era uma fonte de prazer a qual o homem tinha direito. Então era muito comum, por exemplo, os idosos fazerem sexo com as suas esposas sem o consentimento delas. Isso não era criticado antigamente, isso culturalmente falando era uma coisa considerada normal, o que hoje a gente já sabe que não é. Então a gente precisa primeiro entender que o corpo da mulher, para muitos idosos, vai sim ser visto como objeto de desejo. E quando o idoso não reconhece aquela pessoa como seu familiar, isso tem ainda mais chances de acontecer. Então a primeira dica que eu tenho para trazer hoje é a seguinte: se você vai cuidar de um idoso do sexo oposto que apresenta esse comportamento, então cuidado com as roupas que você vai usar, porque elas podem estar comunicando algo diferente do que você espera que elas comuniquem. Então, às vezes, até mesmo uma roupa que mostra muito os braços, para alguns idosos, já vai ser algo que incita eles a ter esse comportamento sexualizado. Então, o que eu recomendo é que você sempre use roupas que vão remeter àquela pessoa que você é um profissional. Mesmo que você vá na casa, às vezes só para
ajudar ele a preparar a comida, né? Mesmo que você seja o fisioterapeuta, mesmo que você não vá dar banho no idoso, é isso que eu quero dizer. Ainda assim, você pode usar elementos que ajudam esse idoso a reconhecer que você é um profissional e não alguém com quem ele pode ter intimidade. Então invista, por exemplo, em um jaleco, que esteja escrito ali o que é você, qual é a sua função ali, o seu nome. Você pode até mesmo usar crachá, por exemplo, escrito cuidador com o seu nome. Tenta pensar em alguns elementos que vão mostrar para o idoso quem é você e o que você está fazendo ali. Um segundo ponto importante é o seguinte: se você lida com o idoso com demência, trate de sempre lembrá-lo de quem é você, o que você está fazendo lá e o que o idoso pode ou não fazer para te ajudar. Então, por exemplo, se você vai atender na casa do idoso, toda vez apresente-se a ele. Diga: eu sou tal pessoa, eu vim aqui para fazer tal coisa e o senhor pode me ajudar de tal modo. Então, se você é um fisioterapeuta, fale: o meu nome é fulano, eu sou o seu fisioterapeuta, vim aqui para ajudar o senhor a deixar sua perna forte. Você pode me ajudar fazendo direitinho o exercício que eu vou te mostrar hoje. Então deixe claro para o idoso quem é você, o que você está fazendo lá e o que vocês dois vão fazer juntos. E dependendo do caso, você vai ter que repetir isso várias vezes por dia, ou sempre que for fazer alguma atividade que envolva proximidade física com o idoso. E um terceiro ponto, falando justamente dessa questão da proximidade física, é o seguinte: cuidado com o que você está comunicando ao tocar e ao ficar muito perto do idoso desnecessariamente. Se você precisar tocar o idoso, outra dica de ouro é sempre comunique ele. Então não chega já levantando o idoso, não chega mexendo no cabelo, porque isso pode passar uma mensagem errada de que vocês têm ali uma relação de intimidade e ele vai se sentir mais livre para fazer o mesmo com você. Então, se você vai ajudá-lo a se levantar, sempre comunica: ó, seu João, eu vou pegar na sua mão agora pra gente levantar junto. Ou então: ó, dona Maria, tem uma etiqueta aqui, eu vou arrumar a sua blusa, tá bom? Então, como eu falei, evite ao máximo tocar o idoso em situações desnecessárias e também comunique o idoso quando você for fazer algo nesse sentido. Um quarto ponto, que é um erro gravíssimo que eu já vi muitas pessoas cometendo ao lidarem com idosos, é confundir afeto com intimidade. Então tem muitas pessoas que na hora de criar um vínculo afetivo com o idoso, acabam fazendo isso de uma forma errada, né? Como se aquele idoso fosse seu namoradinho, né? Fica o tempo todo comentando sobre a aparência do idoso, então falar que ele tá bonito, ai que velhinho cheiroso, ai como você tá gatão hoje. São frases que eu já escutei e que podem parecer legais, podem parecer bacanas, mas também podem passar uma mensagem errada. Então, por uma questão de profissionalismo e também de segurança sua, não fique comentando sobre a aparência do idoso desnecessariamente, não fique tratando ele como se fosse seu namoradinho, em especial porque, infelizmente, muitos idosos podem acabar confundindo e realmente acreditando que você é um namorado. Eu conheço o caso de uma idosa que se apaixonou pelo fisioterapeuta, que dizia que ia casar com ela de brincadeirinha, e ela realmente acreditou naquilo. Quando o fisioterapeuta parou de atendê-la, ela ficou extremamente deprimida. Então isso é uma falta de responsabilidade e de ética profissional. Não misture afeto com intimidade. E um último ponto é o seguinte: se mesmo fazendo isso tudo, o idoso passou do limite, então não dê risadinha, não ache engraçado, não faça piada sobre isso, ou então comentários do tipo: ai, o senhor é um safado, né? Não faça nada disso. O que você deve fazer é assumir uma postura séria. E um último ponto, no caso do idoso ter passado dos limites, é o seguinte: não faça piadinhas com o comportamento do idoso. Então não dê risada, não ache engraçadinho, não fale que ele é mesmo um safado, nada disso, porque você pode estar fortalecendo esse comportamento. Se o idoso passou do ponto com você, fecha a cara, fica séria, mostra pela sua posição, pela sua postura corporal que aquilo não é tolerado, que aquilo não é permitido.
dependendo da situação, você ainda pode descrever para ele que o senhor não pode me tocar desse jeito, o senhor não pode fazer isso, a senhora não está autorizada a isso, não estou aqui para isso. E até mesmo, dependendo da situação, sair um pouquinho, alguns minutos, e retornar depois. Então é muito importante ter uma postura séria, profissional nesses momentos, não fazendo piadinhas, não constrangendo o idoso, mas mostrando para ele que aquilo não é permitido de ser feito. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado e essas dicas sejam úteis para você. E se você conhece outras estratégias, comenta aqui para mim o que você faz quando o idoso tenta abusar de você, quando ele passa do ponto. E também não esquece de curtir esse vídeo para eu saber que você gostou. E também clica aqui embaixo no botão se inscrever, caso você queira receber mais conteúdos como este. E eu estarei toda semana postando novos vídeos aqui no canal sobre psicogerontologia e comportamento do idoso. Então eu te espero na próxima semana com muito mais felicidade. Um beijo!